você já parou para pensar que as palavras encantam ou destroem também as pessoas? E que você tem que saber falar. E se você sabe falar, você com toda certeza sabe encantar. Muitas palavras são duras, mas são palavras duras que às vezes fazem com que a pessoa se toque e mude de vida. Outras são palavras duras que ofendem. Então saber falar não é uma habilidade, e sim é um treinamento contínuo que você deve desenvolver para que você possa ter sucesso na sua vida, e não só na sua vida, mas também dentro do sucesso da sua empresa também, através de uma comunicação assertiva. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. Anderson Silva, criador, fundador da maior rede de estética do país, e com certeza logo mais vai ter uma aí pertinho de vocês, com toda certeza, todo prazer, porque um dos meus projetos é expandir ela para o Brasil inteiro. E muitos alunos meus mentorados, muitas pessoas que compram infoprodutos meus também têm sempre a mesma dificuldade. Quando eu vi, eu já estourei e agora a palavra já saiu da minha boca. Tem que tomar muito cuidado, porque as palavras são ferramentas poderosas que com certeza transformam ou destroem. E hoje eu vou tentar mostrar para vocês como dominar a arte de comunicação através de uma forma eficiente. Então aproveita a oportunidade, faça a sua inscrição no meu canal, ative o sininho da notificação, comenta lá algo que você quer que eu gravo para você, para que você fique por dentro de todos os conteúdos dos meus vídeos, e talvez conteúdos que eu não grave, mas que vocês têm interesse em saber, mandem para mim. Então é muito importante que vocês entendam que comunicação tem que ser clara, e sempre que comunicar, comunica de forma objetiva. A base de uma comunicação é a clareza. Muitas vezes a gente quer transmitir, mas a gente não consegue transmitir, falta objetividade. Seja com a sua equipe, com o seu paciente, quanto mais claro você for, melhor é a sua compreensão. Sempre que explicar algo, pergunte. Se todos entenderam, evitem jargões desnecessários, prefira palavras simples. E isso tudo cria uma conexão, uma espetacular experiência para quem está ouvindo. E a conexão para quem ouve é instantânea. Eu me lembro que quando eu me formei, eu tentava explicar para um paciente, assim que eu tinha saído do consultório, da clínica, da empresa, eu falava de forma muito científica. O recém-formado fala isso, ele quer explicar muito detalhes e não sei o que, mas no fim vai passando os anos, você vai ganhando experiência, você vai ficando entendendo, você passa a entender que você não precisa usar termo técnico para vender, você tem que fazer coisa boa e você tem que usar a linguagem do que a pessoa fala também. E é muito legal você entender isso, porque isso sim faz a diferença, de usar a palavra certa na hora certa para fechar aquele orçamento e com isso fazer o seu negócio prosperar. Ao explicar um procedimento, você tem que usar palavras que compreenda, diminui o medo. Quanto mais você compreender, mais a pessoa vai passar confiança. E assim, ó, se você presta muita atenção, que muita gente quando vai fazer procedimento, eu falo isso na minha rede, ai, tá doendo? Ah, não vai doer? Vai só mais um pouquinho, vai doer só um pouquinho, não vai doer um pouquinho. Tudo isso já faz com que o paciente tenha dor sem ao mesmo ter dor. Por quê? Porque a pessoa fica com medo, e esse medo da dor é algo que você colocou na cabeça dele. Então não fala nada de dor, tá tudo certo, vai ficar tudo bem. Depois que você entendeu que você tem que usar as palavras, o segundo item é empatia. Você tem que trabalhar de forma empática. Saber falar também é saber ouvir. Toda vez que uma comunicação empática, você vai ter sempre relacionado a emoção e sentimento para quem está ouvindo. E isso cria um ambiente de confiança e de respeito. Antes de responder ou instruir, você tem que escutar. Gente, quanto mais o paciente se expressa, maior é a preocupação e o medo dele. Quando o paciente não pergunta nada para você, aí você, ou ele é muito seguro, ou ele está com tanto medo que ele não consegue abrir a boca. Na grande maioria das vezes, ele tem segurança, mas a pessoa que não tem, vai perguntar demais para vocês. E não só falar, como também mostrar linguagens corporais, né? É claro que você não precisa ser um fantoche como eu sou, se vocês perceberem, eu falo muito com a mão.
mas eu não uso isso nas avaliações. Mas eu sempre tento fazer uma linguagem corporal de forma que faça sentido com a palavra que eu estou falando. Com isso faz com que eu tenha uma tríade ali de empatia, linguagem corporal e linguagem verbal também. Sempre que você entender que isso funciona, você vai utilizar as suas expressões faciais e gestos que vão impactar. Imagina explicar um procedimento com um sorriso de uma postura acolhedora. Isso acalma o paciente. Agora, se você usa palavras fortes, grossas, falando de procedimento que vai enfiar a agulha na cara, que a agulha não sei o que, mas que sangra só um pouco, a pessoa vai ficar com medo e com certeza ela vai voar da frente do seu processo e com certeza ela não vai fechar com você. E depois vem o segredinho fundamental, que é o tom de voz. Se você usar o tom de voz correto, você vai entender que o paciente vai fechar um negócio com você. Reparem que nos meus vídeos eu subo o tom no momento em que eu tenho que subir o tom, eu baixo o tom no momento em que eu baixo o tom, e todos os momentos de reflexão e pensamento, o tom da minha voz está diminuído. Isso faz com que você pense. Mas para que você pense, eu tenho que utilizar um tom um pouco maior para levar a sua voz, a sua mente aonde eu quero que você pense, para que daí sim eu dê um direcionamento mental junto com a minha voz, para que você entenda o que tem que ser feito. Você tem que usar tons firmes quando você vai passar a orientação. Quando você vai fazer uma explicação, você usa tons mais suaves. Ao dar o feedback para a equipe, você tem que usar tom firme, mais gentil. Cara, isso é muito difícil, porque às vezes dá vontade de você xingar a pessoa, mas você não pode xingar. E aí você tem que sempre comunicar de forma mais suave. Mas assim, a comunicação, então vamos colocar mais um item aí, a comunicação inspiradora e motivadora. Você tem que comunicar e você tem que motivar e você tem que inspirar a pessoa que está ouvindo, porque os líderes de sucesso fazem isso. E geralmente eu gosto de compartilhar histórias que conectem com as palavras que eu estou falando e conecte também com as palavras que eu estou querendo explicar, para motivar a pessoa, para que ela entenda, e quando ela entender, ela com certeza vai mostrar entusiasmo no que ela ouviu. Bom, gente, não é difícil, mas saber falar é muito mais do que uma habilidade. É a arte que transforma, conecta e gera impacto. Ao dominar a empatia, ao dominar a comunicação clara, linguagem corporal, tom de voz, palavras inspiradoras, tudo isso faz com que você tenha com certeza resultados incríveis na sua comunicação. Agora pensa comigo. Se todos esses passos tem nesse vídeo, você seguir, faz a experiência e vamos para uma tarefa então, ou melhor, um desafio. Pega todos esses passos que eu falei, assiste o vídeo de novo, anota todos esses pontos e põe em prática durante uma semana. Mas, doutor Andy, se eu não consigo, é muito difícil para mim. Calma. A adaptação da mente é um processo que ela vai acontecendo, e quanto mais ela acontecer, mais ela vai entender que você precisa melhorar, e quanto mais você treinar, essa comunicação vai funcionar bem para você. Bons vendedores fazem boas vendas porque fazem boas comunicações. Se você tiver uma boa comunicação, uma comunicação de forma clara, usando palavras corretas, um processo inesquecível para criar a primeira impressão, com toda certeza você vai ter sucesso no seu negócio. Se você gostou desse conteúdo, faz aí a sua inscrição, acompanha o meu canal, tem tanto vídeo legal aí, vai mudar a sua vida, e com certeza tem muito conteúdo, tem muito vídeo bacana para vocês. E podem ter certeza, tudo que eu ensino, eu falo aqui no meu canal, falo nas minhas mentorias e nos meus vídeos também. E eu tenho certeza que esses vídeos aí vão deixar pontos importantes de reflexão na vida de vocês, para com toda certeza vocês entenderem que esse é um dos propósitos da minha vida, em ajudar e surpreender você.